Olá, irmãos, a graça e a paz. Sejam bem-vindos a mais uma reunião. Eu estou com grandes expectativas e eu espero que você possa ser muito abençoado e edificado aí na sua casa. Aí onde você está, feche seus olhos, eu quero orar por você. Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa nos dar espírito de sabedoria e revelação para que possamos, ó Deus, ter a percepção, a revelação em nosso espírito. Fala conosco. Fique conosco em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? O lugar do homem abençoado. As pessoas nem sempre têm a clareza disso, mas existem homens que são abençoados e há outros que vivem debaixo de maldição. A Bíblia nos dá uma imagem clara desses dois tipos de homens no livro de Jeremias. Abra comigo a sua Bíblia em Jeremias capítulo 17, versos 5 ao 8. Olha o que diz. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes, morará nos lugares secos do deserto, e na terra salgada e inabitável. Verso 7. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba nem deixa de dar fruto. Como é alguém debaixo de maldição? A Escritura diz no verso 5 que um homem fica debaixo de maldição quando escolhe confiar no homem e fazer da carne mortal o seu braço. Confiar no homem significa, antes de tudo, confiar em si mesmo. Significa depositar confiança em suas próprias obras e esforço. O homem confia na carne quando ele escolhe confiar em si mesmo em vez de descansar no favor imerecido de Deus. Fazer da carne mortal do seu braço é colocar o homem debaixo de maldição. A carne nem sempre significa o nosso corpo físico. Você precisa observar o contexto para saber, neste caso, a carne significa o esforço próprio. Confiar em nosso esforço próprio é algo muito sério. Existem duas maneiras básicas de como podemos viver a nossa vida. A primeira é dependermos e confiarmos no favor imerecido na graça de Deus. A outra é depender do nosso esforço e obra para merecermos o sucesso e a bênção. O problema é que não importa o quanto lutemos, jamais poderemos ser justos o suficiente para merecermos a bênção. Assim, o sucesso que podemos obter na carne é sempre parcial, mas quando Deus nos abençoa, o sucesso é completo e atinge todos os aspectos das nossas vidas. Abra comigo a sua Bíblia em Provérbios capítulo 10, verso 22. A bênção do Senhor enriquece e com ela ele não traz desgosto. A bênção de Deus não é um tipo de presente grego. Deus nunca nos dá sucesso à custa da nossa família, casamento e saúde. Infelizmente, alguns usam toda a sua saúde para perseguir a riqueza e depois usam toda a sua riqueza para recuperar a sua saúde. Quando você depende do seu esforço, você luta durante anos e consegue alguma medida de sucesso, mas debaixo do favor de Deus, em apenas algum momento, você experimenta crescimento e prosperidade que anos de esforço nunca poderia proporcionar. Veja o exemplo de José do Egito. Em apenas um momento, depois de se encontrar com Faraó, ele tinha sido promovido ao posto mais alto do Império Egípcio. Mesmo que você pareça estar por baixo, continue olhando para o Senhor e esperando na sua graça, pois Ele pode promovê-lo repentinamente, de forma sobrenatural. Um dos aspectos do homem amaldiçoado é que ele não consegue ver quando vem o bem. No verso 6 diz que ele será como arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Isso é algo realmente surpreendente. O bem passa pelo caminho do homem debaixo de maldição. O problema é que ele não enxerga. Aquele que confia em si mesmo, no próprio esforço, tende a ser muito orgulhoso. Isso faz com que desprezem os outros que estão ao seu derredor. Assim, eles se tornam incapazes de ver coisas boas que estão ali debaixo do seu nariz. Eles não reconhecem o cônjuge ou os filhos como bênção, não conseguem valorizar seus auxiliares e cooperadores e por isso os perde. Essas mesmas pessoas vão ser bênção na vida de outros. Por que essas pessoas não percebem o bem?
porque, como elas confiam sempre no próprio esforço, não têm a capacidade de enxergar a bênção que procede do Senhor. Para elas, o bem é uma recompensa do seu esforço próprio. Como se julgam merecedoras, não costumam ser gratas por nada e nem a ninguém. É gente que sempre acha que os outros estão no lucro com elas, mas que elas mesmas mereciam gente melhor do seu lado. De forma oposta, aqueles que confiam na graça no favor imerecido são sempre gratos e por isso percebem a bênção quando ela vem. Sabem que possuem muito mais do que merecem, por isso são gratos e alegres. O segundo aspecto do homem amaldiçoado é como um arbusto solitário no deserto. Esta é uma imagem realmente sombria. Um arbusto solitário nos fala de alguém amargurado e ressentido. Sua aparência é de alguém fraco e envelhecido, uma imagem cansada e desfigurada. Esta é a descrição de Deus de alguém que confia em si mesmo. Terminar a vida sozinho e amargurado é um sinal de maldição. Viver sozinho é ruim, mas viver num deserto fala de alguém que não desfruta do orvalho da graça sobre si. Por isso, não produz fruto. É triste quando tudo o que resta é a sequidão. Como é a imagem de um homem abençoado? A imagem de um homem abençoado é de uma árvore plantada junto à corrente de águas que estende as suas raízes para o ribeiro. Por causa disso, ele não receia quando vem o calor e suas folhas estão sempre verde. No ano de sequidão, ele não se perturba, nem deixa de dar frutos, enquanto o homem debaixo de maldição não vê quando vem o bem. O homem abençoado não teme nem quando vem o calor da tribulação. Isso é algo tremendo. Os anos de calor e tribulação vêm mesmo para o homem abençoado. Contudo, ele não teme a seca nem o calor, mas continua a dar fruto. O homem abençoado é como a árvore que está sempre verde. Isso significa que ele parece sempre mais jovem e vive cheio de entusiasmo e dinamismo. O texto diz que um homem abençoado não se perturba no tempo da seca. Isso significa que ele não tem ataques de pânico nem vive debaixo de estresse e medo. Um ano de sequidão resulta num tempo de pouca colheita, inflação alta e desemprego. Esta é apenas uma outra palavra para os modernos anos de crise financeira. Em tempos assim, o homem abençoado permanece em paz, cheio de descanso. Porque a promessa de Deus é que mesmo nessas épocas ele não deixa de dar fruto. Tudo isso é assim porque ele confia no Senhor. Um crente pode ficar sob maldição? Esta é uma pergunta importante e a resposta é sim. Infelizmente, existem crentes que preferem depender de si mesmo em vez de confiar no Senhor. Eles dependem do Senhor Jesus para serem salvos, mas depois tomam para si a responsabilidade pelo sucesso em sua família, finanças e ministério. Todo crente foi liberto da maldição da lei, mas quando ele rejeita a graça de Deus e resolve depender de suas próprias obras para ser abençoado, volta a cair na maldição da lei. Isso não significa que ele perdeu a salvação, mas apenas que confia em si mesmo para ser abençoado. Vamos adiante. Paulo diz que quando voltamos a depender de nossa própria obediência para sermos abençoados, estamos voltando ao antigo sistema da lei. Gálatas 5,4 diz: de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei da graça decaíste. Decair da graça não significa cair no pecado, mas cair na lei. Cair na lei significa confiar nas próprias obras e obediência para ser abençoado. Preciso lhe dizer que não é Deus que nos amaldiçoa, é a própria lei que nos condena. Isso acontece porque ninguém jamais consegue cumprir o padrão perfeito da lei. Em Tiago, capítulo 2, verso 10, afirma que qualquer que guardar toda a lei, mas tropeça em um só ponto, torna-se culpado de todos. Paulo diz aos Gálatas que ninguém será considerado justo por cumprir os mandamentos da lei. Somos justificados somente pela fé. E é por isso que o justo vive pela fé. E fé em quê? Na obra consumada de Jesus. Se a sua confiança está no Senhor e não no seu próprio braço, então você será aquele homem abençoado. Abra comigo a sua Bíblia em Gálatas capítulo 3, verso 11. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar
os seus preceitos, por eles viverá. Quando o Senhor morreu na cruz, ele nos redimiu da maldição da lei. A maioria das pessoas pensam que somos amaldiçoados quando pecamos, mas a verdade é que a maldição vem quando saímos da graça e voltamos para a lei. Se você descansa na obra consumada, mesmo quando falha e peca, você não será condenado e amaldiçoado, porque em Cristo você já está perdoado e justificado. O pecado não é mais o problema é a insistência do homem em confiar em seu próprio esforço. Quem pode ser abençoado? Davi diz que abençoado é o homem a quem Deus atribui justiça independentemente de obras. Abençoado é aquele que foi perdoado e o Senhor nunca mais lhe atribui pecados. Olha o que diz Romanos capítulo 4, verso 6. E assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cuja a iniquidade são perdoadas e cujo pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. A palavra de Deus não diz que o homem abençoado não peca. A Bíblia diz que mesmo quando ele peca, esse pecado não lhe é imputado. Mesmo quando peca, o pecado não é colocado em sua conta. Por quê? Porque todos os seus pecados já foram punidos na cruz do Calvário. Vamos adiante. É por isso que dizemos que um crente continua sendo justo mesmo quando ele peca. Ele recebeu o dom da justiça. Ele tem uma posição de justo diante de Deus. Será que saber que Deus não nos imputa mais pecado vai fazer sair correndo para pecar? Claro que não. A sua graça enche o nosso coração e porque sabemos que somos eternamente perdoados, nós corremos para Ele para lhe apresentar todas as nossas lutas. Esse homem justo agora pode ser abençoado devido à sua confiança estar no Senhor e não em sua força ou merecimento. Você será como a árvore plantada junto às águas que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba nem deixa de dar fruto. Eu quero falar para você que esses são dias em que você precisa confiar na justiça de Deus em Cristo Jesus. Não confie nas suas habilidades, não confie no quanto você é bom, não confie no seu merecimento. Abra mão do merecimento, abra mão da justiça própria e passe a confiar na justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu quero declarar sobre você que você é o homem abençoado. Você vai dar os frutos, você vai florescer no tempo certo, no tempo correto. Eu creio que há promessas de Deus na sua vida. O ano não acabou para você. Confie na justiça, confie nas promessas e descanse. Abra mão do merecimento. Descanse na obra consumada do Senhor Jesus. Você é amado. Eu quero orar por você agora. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar pelos meus irmãos, declarar sobre eles que eles são como essa árvore plantada junto de águas de ribeiros. Eles vão dar frutos, vão florescer e esse é o papel do homem abençoado. Frutos em abundância, em nome do Senhor Jesus.